Alô, meus queridos! Fala, minhas queridas! Vamos avançar aqui para a gente finalmente fechar o Sistema Nacional de Trânsito, doutor. Sem dúvida, uma das aulas mais importantes, hein? Até porque nós vamos trabalhar com as competências da Polícia Rodoviária Federal. E dessa vez, para a gente deixar tudo redondinho para você, home office aqui na tela para você, tá bom? Vamos lá? Então, doutores, vem comigo, que ficou faltando nós conversarmos a atribuição de alguns órgãos ainda, não é? Antes de chegar na PRF. Primeiramente, eu quero trabalhar com você a competência das JARES. E você já viu aí comigo que a JARE, meus amigos, ela faz parte do Sistema Nacional de Trânsito. Não é verdade? São as Juntas Administrativas de Recursos de Infrações. Então esse RI aqui, ó, ele significa recursos. Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Esta vem a ser a nossa ideia. E o que você precisa saber, meus amigos, especificamente sobre a JARE? Doutores, lá no artigo 16, o que você precisa saber é o que a JARE pode ou não pode fazer. É isso que as bancas cobram. E para facilitar a sua vida aqui na JARE, eu tenho um mnemônico muito simples, que é o JIP. Quer ver só? Veja se faz sentido. A JARE terá a competência que nós chamamos, as atribuições que nós chamamos de JIP. Pedro, por que JIP as atribuições da JARE? Vem comigo. Olha só, a primeira atribuição é julgar recursos provenientes, obviamente, lá dos órgãos de trânsito e também pelos cidadãos. Então, julgar recursos interpostos pelos infratores é a atribuição 1 que a gente tem aqui. E, meus amigos, quer ver um ponto que facilita bastante na prova? Na hora de julgar os recursos, é muito comum que a JARE possa solicitar algumas diligências para o órgão de trânsito para averiguar o argumento levantado pelo infrator. Então, solicitar informações complementares acaba sendo uma das atribuições também complementares a julgar recursos. Então, olha só, solicitar informações complementares, doutores. Solicitar informações complementares relativas ao recurso, para se realizar uma melhor análise do contexto da infração. Então repare, imagina que no recurso o infrator argua que a sinalização no local estava errada. Meus amigos, diante deste caso, o cidadão, por exemplo, o infrator, tira uma foto lá do local, anexa no recurso e manda para a JARE. A JARE pode solicitar aos órgãos de trânsito para averiguar se aquela situação de fato, se existe uma confusão em relação à sinalização. Então, solicitar informações complementares também acaba sendo uma das atribuições da JARE. E por fim, nós também temos encaminhar aos órgãos e entidades de trânsito problemas, meus amigos. Problemas de quê, Pedro? Olha só, problemas observados nas autuações, problemas observados nas autuações e apontados em quê? Em recursos. E apontados nos recursos. Eu não sei se você percebeu, mas essas duas atribuições aqui de baixo são derivadas da primeira. Faz sentido ou não faz? Então, quando a JARE defere, por exemplo, um recurso, ela pode indicar, olha, realmente tem um problema ali na via, órgão de trânsito, então eu vou pedir para que você conserte esse probleminha da sinalização, por exemplo. Então, JARE, meus amigos, é absolutamente simples. Nós falaremos muito melhor da JARE quando nós falarmos a respeito do processo administrativo disciplinar. Nós vamos falar de prazos, como que funciona esse julgamento em primeira instância de recurso. Isso, inclusive, é importante que você coloque. Vamos até assinalar aqui, ó. As JARES, elas são órgãos de primeira instância recursal. Órgãos de primeira instância recursal. Essa seria a ideia. Bacana? Então com isso, meus amigos, eu fecho com vocês essa parte da JARE e eu já me sinto bastante à vontade para a gente avançar para o próximo item, que é a Polícia Militar. E depois, a tão sonhada PRF, beleza? Vamos lá? Polícia Militar. Pedro, o que eu tenho que saber a respeito da polícia? Opa, polícia, né? Deixa eu melhorar isso aqui. Polícia Militar. O que a gente tem que ver a respeito dela? Meus amigos, o que você precisa saber sobre a PM, você em tese já sabe.
Pedro, como assim em tese eu já sei? Meus amigos, a Polícia Militar, ela poderá realizar as autuações, sim ou não? Sim, ela pode realizar as autuações desde que em convênio com o órgão de trânsito. E como é interessante a quantidade de dúvida que chega dos meus alunos sobre a temática. Meus amigos, não há que se confundir não há que se criar confusão entre agente de autoridade de trânsito e autoridade de trânsito propriamente dita. O agente de autoridade é quem está na pista, doutores. É quem efetivamente pode autuar, lavrar o auto de infração de trânsito. Essa é a ideia. Isto a PM pode fazer, Pedro? Pode, desde que esteja conveniada com um órgão de trânsito que efetivamente tenha a autoridade para aplicar a penalidade. Percebeu? Então o que o CTB fala lá no artigo 23, tá bom? Localizando você topograficamente. Lá no artigo 23, você vai afirmar que a Polícia Militar tem a função de realizar a fiscalização de trânsito mediante convênio. E detalhe, este convênio que será realizado pode ser feito com órgãos executivos ou órgãos executivos rodoviários. E detalhe, estes órgãos, sim, doutores, é quem aplica a penalidade de multa, porque eles possuem uma coisa que a gente chama de autoridade de trânsito. Aí você vai me indagar, Pedro, mas a PM não tem a tal da autoridade de trânsito? Doutores, a PM não tem. O que a PM tem é agente de autoridade de trânsito quando firmado esse convênio. Essa é a ideia. Da Polícia Militar, só isso que você tem que saber. Não se preocupe mais. Lembrando que deste convênio, meus amigos, vamos até colocar em tópico de observação aqui para você. Deste convênio feito entre a Polícia Militar e o órgão de trânsito, nasce uma polícia híbrida, que é a Polícia Rodoviária Estadual, ou chamada também em alguns estados de Polícia Militar Rodoviária. Bacana? Deu para entender? Este convênio pode ser feito tanto no âmbito dos municípios, com a Polícia Militar autuando no âmbito municipal, ou ainda no âmbito do Estado, para fiscalizar as rodovias estaduais. Ficou fácil, né? Bem tranquilão. Com isso a gente fecha a PM, doutores. A PM é um artigo e o inciso 3 apenas e acabou. Tudo bem? Agora vamos falar da PRF. Meus amigos, inclusive temos, dentro da Polícia Rodoviária Federal, a alteração dada pela Lei 14.071, hein? Então vamos lá? Polícia Rodoviária Federal. Olha só, Polícia Rodoviária Federal, a chamada Polícia Cidadã. Não é verdade? Doutores, inclusive, como que está sendo dado mídia para a Polícia Rodoviária Federal, não é verdade? Graças ao diretor executivo, a PRF está ganhando muito destaque, doutores, destaque, no âmbito do trânsito, no âmbito do policiamento, muitas vezes atuando, inclusive em situações policiais repressivas, cumprindo mandados de busca e apreensão. Olha que aspecto interessante. Diante disso, a PRF, aqui dentro desse tema para sua prova, você tem que dominar absolutamente tudo. Literalmente tudo, doutores. E é por isso que nós vamos falar de cabo a rabo da PRF. Vamos lá? Primeira atribuição que a gente tem em se tratando da PRF. O CTB vai afirmar qual seria a circunscrição de atuação lá no caput do artigo 20. Então, olha só. A PRF ela atuará no âmbito das rodovias e aqui eles incluem também as estradas, rodovias e as estradas que sejam federais. Faz todo sentido, não faz? Bem tranquilinho aqui com os senhores. Agora, vamos ver a primeira atribuição da PRF? Cumprir e fazer cumprir. Bem óbvio essa aqui, né? Eu sempre falo para você que essa atribuição ninguém erra em prova. Cumprir e fazer cumprir as normas de trânsito, aonde, meus amigos? Fala para mim, você já sabe, no âmbito das suas atribuições. No âmbito das suas atribuições. Bem simplesinha essa primeira atribuição da PRF. Vamos para a segunda. Caberá à PRF realizar, meus amigos, esta daqui não tem jeito. O patrulhamento, realizar o patrulhamento ostensivo das estradas e das rodovias federais
executando também, sabe o quê? Operações de segurança pública. Realizando operações de segurança pública. Notadamente, doutores, cujo objetivo, vou até destacar em vermelho agora para você, cujo objetivo será, sabe qual? Preservar a ordem, cujo objetivo será preservar a ordem, vamos lá, acorda você que está dormindo, será também preservar a incolumidade das pessoas e também da união e patrimônio de terceiros. Isso tudo que diz respeito ao patrimônio da União e patrimônio de terceiros também. Então veja bem, doutores, permita-me, agora eu tenho que entrar numa explicação bastante razoável aqui com você. Antigamente, o cargo de policial rodoviário federal era chamado de patrulheiro. Pedro, por quê? Porque a PRF, meus amigos, executava exclusivamente funções relativas a trânsito. Com a Constituição de 88, lá no artigo 144, parágrafo 2º, consubstanciando a PRF como órgão de segurança pública, nós temos agora um órgão híbrido. Nós temos um órgão que trata tanto de policiamento, segurança pública, quanto trata também de patrulhamento ostensivo, operações de trânsito. Percebeu? A PRF ela tem essas duas funções, é uma polícia, digamos assim, dual. Deu para entender? A PRF ela tem uma dupla atribuição. Por isso que o inciso 2, lá do artigo 20, vai falar realizar fiscalização de trânsito, leia-se, patrulhamento ostensivo e também operações de segurança pública com vistas à preservação da ordem, da incolumidade das pessoas e do patrimônio tanto da União quanto de terceiros. Bacana? Função policial juntamente incrustada umbilicalmente ali no patrulhamento ostensivo também. Então é uma polícia híbrida. Podemos avançar. A terceira atribuição da PRF, meus amigos, sem dúvida, é a mais importante de todas. Vamos lá? E eu particularmente gosto de dividir a terceira atribuição de 3 formas. Vamos lá? Terceira atribuição. Primeiro, executar a fiscalização de trânsito. E aí você vai se lembrar. Lembra aquela história? Se eu fiscalizo, eu posso o quê? Aplicação de penalidades. Aplicação de penalidades. E também poderei, em tese, doutores, aplicar as medidas administrativas. Tá aqui a primeira mudança. Mudança do que, Pedro? Lei 14.071. Quais penalidades que a Polícia Rodoviária Federal pode aplicar? Vamos lá? Doutores, a PRF, segundo expressa previsão que a gente tem na lei, a PRF poderá aplicar as penalidades de multa, ela também poderá aplicar a penalidade de advertência por escrito, ok? E agora também poderá aplicar a penalidade de suspensão específica na infração. Nossa, Pedro, isso é novo, né? Pois é. Veja se isso aqui não é importante para você na prova. Doutores, antigamente não existia o texto de advertência por escrito na PRF. E aí muitos questionavam se ela pode ou não pode fazer. Com a 14.071, além de atribuir expressamente essa função à PRF, que é a função de aplicar penalidade de advertência por escrito, eu também tenho, em última análise, a suspensão específica. Qual suspensão é essa mesmo, Pedro? É a suspensão a ser aplicada quando prevista na infração. Doutores, não é a suspensão por pontuação, eu já falei para você. Só o Detran é quem pode aplicar a penalidade de suspensão derivada da pontuação. Só o Detran. A PRF não poderá fazê-lo. Então repare, a Polícia Rodoviária Federal, hoje, ela pode aplicar 3 penalidades. A advertência por escrito, a penalidade de multa e a suspensão quando houver expressa previsão na infração de trânsito. Claro que daí ela deverá comunicar o órgão executivo de trânsito dos estados e do Distrito Federal. Bacana? Essa é a primeira atribuição do item C. Segundo, se é a PRF quem aplicou a multa, meus amigos, nada mais justo do que a PRF também fazer a arrecadação de valores. Sim ou não?
Arrecadação de valores, doutores. Provenientes do quê, Pedro? Provenientes da penalidade de multa e também provenientes da estada e também da estada, que eu vou chamar de estadia, tá? E remoção da estada. E remoção, agora vem outra atribuição só da PRF. De objetos, de veículos e de animais. Moçada, única e exclusivamente a PRF, só ela faz recolhimento de animais na via. Só ela quem faz arrecadação de valores provenientes tanto das multas, então funciona pelo princípio da simetria. Olha, eu apliquei a multa em você, eu, autoridade de trânsito da PRF, superintendente da PRF, por exemplo, eu apliquei a penalidade em você, logo eu sou competente para quê? Para fazer essa arrecadação de valores e, obviamente, fazer o repasse para o FUNSET. Depois você vai ver comigo como é que isso funciona, tá? Então, eu apliquei, eu arrecado esses valores, só que não apenas valores provenientes de multa, valores provenientes de todo o trabalho da estadia e remoção de veículos, objetos e animais. Tanto é, doutores, que a PRF ela tem um veículo chamado de pega-boi. Não é? Animais soltos na via ou ainda animais que foram atropelados. Então isso é atribuição, sim, da Polícia Rodoviária Federal e no que diz respeito aos animais, só da Polícia Rodoviária Federal. Cuidado com esse aspecto na sua prova, tá bom? Por fim, no nosso item C, a PRF também será responsável pela realização de escolta. Escolta do que, Pedro? De veículos que tenham cargas. Dos veículos que tenham cargas superdimensionadas e também de cargas e também de cargas perigosas. Deu para entender? Agora você conseguiu elocubrar um pouquinho por que eu gosto de quebrar a terceira atribuição da PRF em 3? Fica muito mais fácil, doutores, de nós vislumbrarmos estas atribuições ali no item C. Tá bom? Por isso que eu pego o terceiro inciso do artigo 20 e explodo em 3 aqui para você. Podemos avançar? Vamos para a letra D? Meus amigos, próxima atribuição da Polícia Rodoviária Federal vem a ser efetuar o levantamento, e essa também acaba sendo bastante importante. Vamos lá? Item D. Efetuar o levantamento dos locais de acidente. Efetuar o levantamento dos locais de acidente de trânsito. Além disso, também prestar serviço de atendimento, socorro e salvamento de vítimas. Espera aí, Pedro, a PRF também é responsável por realizar o salvamento de vítimas, doutores? Sim. Vamos conversar um pouquinho melhor sobre isso. Então, atribuição 1. Essa eu vou chamar de 1. Levantamento dos locais de acidente. Meus amigos, o levantamento de local de acidente se dará mediante lavratura de um documento chamado Boletim de Acidente de Trânsito. Olha que interessante. O BAT, ou para alguns BOAT, não é verdade? Inclusive regulamentado lá na Resolução 810, hein? Resolução essa que a gente vai trabalhar, que é a resolução que vai avaliar avarias do veículo em se tratando de acidente, classificando-a em avaria de pequena, média ou grande monta. Os de grande monta, certamente, só poderão ser destinados para os desmanches, ok? São os chamados veículos irrecuperáveis. Então, repare, a PRF ela tem competência legal para fazer o levantamento de local de acidente. Muitas vezes já lavrando o relatório de avarias que você encontra lá na Resolução 810, que nós conversaremos no momento oportuno. Só que repare, quando eu trabalho com você o levantamento de local de acidente, não confunda levantamento de local com perícia. Pedro, mas a PRF hoje, ela pode realizar perícia de trânsito? Doutores, de fato, existe um decreto, que é o decreto 1655, que define, dentre as atribuições do policial rodoviário federal, realizar perícia. Só que o meu problema é a forma que isso vai cair em prova. Se cair de acordo com o CTB, não, mas de acordo com o decreto 1655, aí ok, a Polícia Rodoviária Federal poderá realizar perícia, ok? Avança. Atendimento, socorro e salvamento de vítimas. Moçada, muitas vezes as rodovias e as estradas federais, elas possuem
elas são muitas vezes privatizadas no que diz respeito às concessionárias de pedágio. E por vezes, a concessionária de pedágio acaba oferecendo o serviço de salvamento também para acidentes ocorridos ali na via. Por isso que muitas vezes não é a própria PRF quem faz. Mas o meu problema aqui é afirmar categoricamente que sim, doutores. É função sim da Polícia Rodoviária Federal efetuar o chamado APH, Atendimento Pré-Hospitalar, ou chamado também de Primeiros Socorros. Também acaba sendo função do Policial Rodoviário Federal. Tudo bem? Se a banca te perguntar, tá corretinho. Vamos avançar? Próxima atribuição. Será competência também da PRF, meus amigos, letra E, credenciar, vê se faz sentido, credenciar o quê, Pedro? Veículos com serviços de escolta. Então, olha só, credenciar veículos de escolta. Você já viu isso comigo, sim ou não? Você já viu isso, por exemplo, no órgãos executivos rodoviários. Então, olha que interessante. Além de credenciar, a PRF também vai fiscalizar, meus amigos, e adotar as medidas de segurança, fiscalizar e adotar as medidas de segurança no que diz respeito ao serviço de remoção de veículos, aos serviços de remoção de veículos e também relativo aos serviços de escolta e transporte de carga indivisível. Escolta e transporte de carga indivisível. Tudo bem? Essa é outra atribuição que a gente tem da Polícia Rodoviária Federal. Com bastante tranquilidade a gente consegue bater. Letra F. Letra F, próxima atribuição. Meus amigos, assegurar a livre circulação nas vias. Então, olha que interessante. Assegurar a livre circulação nas vias e também o cumprimento das normas de direito de vizinhança. Pedro, que história é essa de direito de vizinhança? Não sei se eu entendi muito bem. Olha que aspecto interessante, meus amigos. Então, vamos devagar? Assegurar a livre circulação nas vias. Vamos lá. Isso aqui você muitas vezes acabou vendo já em operações da PRF diretamente nas vias. Pedro, como assim? Já viu, por exemplo, a greve dos caminhoneiros naquela época? A greve dos caminhoneiros, meus amigos, ela culminou na origem de algumas infrações de trânsito, inclusive é a infração mais grave que a gente tem, com um fator multiplicativo vezes 60, e se reincidente com 120 vezes o valor da multa, gravíssima, né? Além disso, a PRF muitas vezes, diante desse caso em que os caminhoneiros obstruíam as vias, a PRF forçosamente atuava na expectativa de assegurar a livre circulação. Esse, doutores, é o dispositivo que legitima a atuação da Polícia Rodoviária Federal. Pedro, então a PRF pode fazer isso de maneira forçosa, com a coercibilidade? Pode, doutores, por expressa previsão no CTB, sem problema nenhum. E aí ela cita o seguinte: assegurar o direito de vizinhança promovendo, olha só, promovendo, sabe o quê? Promovendo a interdição de construções e também de instalações não autorizadas. Não autorizadas. Ou seja, imagina que existe um posto de gasolina sendo construído ali na via. A PRF pode parar, abordar e pedir o alvará, por exemplo? Pode, sem problema nenhum. A PRF, isso é direito de vizinhança. Construção de zonas comerciais, seja o que for, ali na via. A PRF ela pode fazer essa fiscalização também, por expressa previsão do CTB. Podemos avançar? Além disso, a PRF tem como outra atribuição coletar, meus amigos. É ela quem vai fomentar efetivamente um banco de dados, que é o banco de dados de estatística de acidente de trânsito. Então, coletar dados estatísticos e também, meus amigos, elaborar estudos acerca de acidentes de trânsito. Elaborar estudos acerca de acidente de trânsito. Faz sentido, não faz? Só que é claro, a PRF elabora esses estudos e coleta os dados e faz o repasse para o órgão rodoviário federal, sem problema nenhum.
a gente detectar esse aspecto aí. Tudo bem? Letra H. Tá acabando, pessoal. Foco aí. Próxima atribuição. A PRF também é responsável por implementar, né? Olha o verbo, implementar a Política Nacional de Segurança e Educação no Trânsito. Então, a PRF, inclusive nós temos até resolução da Política Nacional de Segurança e Educação no Trânsito sendo cobrado aqui para nós na prova, não é? Então a PRF ela tem essa função, por isso que presta atenção nessa atribuição, hein? É atribuição sim da PRF implementar a Política Nacional de Segurança e Educação no Trânsito. Atente-se a isso. Próxima atribuição, atribuição I. Próxima atribuição da PRF, meus amigos, vem a ser promover e participar, promover e também participar, sabe do que, doutores? De programas de educação e de segurança. De programas de educação e também de segurança no trânsito. Conseguiu entender? Então a PRF ela tem inclusive uma repartição específica só para isso, só para trabalhar com a parte de educação. E por fim, meus amigos, fiscalizar, a última atribuição relevante aqui para nós seria essa, fiscalizar o nível de emissão de gases poluentes e também de ruído. Isso você já viu comigo em outros órgãos, não é verdade? Então, fiscalizar o nível de emissão de gases poluentes e ruído produzidos pelos veículos automotores. Além, deixa eu até complementar aqui, né? Além de dar apoio a órgãos ambientais. Além de apoio a órgãos ambientais quando solicitado. Aos órgãos ambientais quando for devidamente solicitado. Faz sentido, não faz? Outra atribuição importantíssima que a gente tem da Polícia Rodoviária Federal. Bacana, meus amigos? Doutores, no que diz respeito às atribuições da PRF, eu me dou mais do que por vencido a respeito da temática. Pedro, então a gente terminou o Sistema Nacional de Trânsito? Lógico que não. Ainda nós temos que inserir, doutores, o artigo 25A aqui no nosso estudo. E o artigo 25A, meu Deus, hein? Ele é importante demais, porque ele atribuiu aos policiais legislativos, repare. Hoje os policiais legislativos, vale dizer, a Polícia Legislativa da Câmara e do Senado, eles podem autuar. Pedro, eles podem autuar, fazer auto de infração? Podem. Quer ver? Vamos lá. O tópico que eu vou abrir aqui com os senhores agora é a autuação sendo feito pela Polícia Legislativa. Autuação sendo feita pela Polícia Legislativa. Então isso pode, Pedro? Lógico que pode. Então vamos lá. Quais são os requisitos que a gente... Isso aqui está tudo no 25A, tá? O 25A ele foi inserido pela Lei 14.071. Então vamos para alguns pressupostos aqui. Primeiro aspecto, meus amigos. Os membros das casas legislativas, eles deverão firmar convênio. Eles devem firmar convênio. Convênio com quem, Pedro? Com o órgão executivo ou ainda com o órgão executivo rodoviário. Então, deve haver convênio entre a Polícia Legislativa da Câmara e do Senado, juntamente com o quê? Juntamente com os órgãos executivos ou os órgãos executivos rodoviários. Muito parecido com a PM, tá? Muito parecido com a PM essa situação aqui. Segundo aspecto importante. Meus amigos, somente eles podem autuar os veículos somente nas adjacências do Congresso Nacional. Somente nas adjacências, meus amigos, do Congresso Nacional. Esta vem a ser a ideia. Somente nas adjacências do Congresso Nacional e também, sabe aonde? Nos locais de sua atuação. Nos locais de atuação dos membros do Congresso. Então, olha que aspecto interessante. Eu ainda tenho o seguinte, desde que isso comprometa, meus amigos, desde que isso comprometa objetivamente serviços
objetivamente os serviços prestados pelos membros da Câmara e do Senado, não é verdade? E também desde que ofereça risco à vida destes membros. Então repare o quão específico é isso daqui, vem comigo. Doutores, os membros do Senado e da Câmara dos Deputados, eles podem autuar veículo, lavrar auto de infração de trânsito nas adjacências do Congresso ou nos locais em que os membros do Congresso ou do Senado eles vão autuar. Percebeu? Então olha só, para isso é claro que eles dependem de treinamento e nós veremos que isso aqui também está previsto. Quando comprometer objetivamente os serviços prestados pelos membros da Câmara ou ainda quando oferecer risco à vida dos membros. Então, diante de toda esta situação, os policiais legislativos poderão autuar. Autuar, eles não aplicam penalidades. Cuidado, tá bom? E por fim, claro que este serviço de fiscalização, meus amigos, é claro que esse serviço de fiscalização demanda um treinamento. Será dado um treinamento adequado aos policiais legislativos. Para quê? Para que eles possam prestar o serviço de fiscalização. Bacana? Tudo bem? Deu para entender? Meus amigos, esse dispositivo ele foi inserido agora, hein? Então você tem que memorizar muito bem cada um deles. Você não pode perder uma questão do artigo 25A, já que é a inovação legislativa que a gente tem aqui. Acabamos, doutores! Finalmente finalizamos, portanto, a temática de Sistema Nacional de Trânsito e já já nós voltamos com mais aulas de CTB aqui para você.